Olá, gente, Germano aqui de novo para a gente continuar a nossa série do Apollo e vamos falar um pouquinho sobre o grid agora. O grid é a tela do cliente, a tela que o cliente vai acessar quando ele fizer login no sistema. Então vamos aqui já acessar a tela de clientes. Tu também conseguiria acessar direto aqui no usuário na telinha inicial, né, no painel de controle, com o nome de usuários finais. Tu também conseguiria facilmente acessar o usuário por aqui também, o grid do usuário. Mas a gente vai pelo modelo antigo, que é lá dentro de clientes, aí a gente acessa os usuários finais e aqui a gente tem as duas possibilidades de login como sendo cliente. O primeiro deles é o para acessar a grid desse cliente. Então é o seguinte, aqui tu consegue acessar a tela que o cliente acessaria, mas com todas as permissões que o administrador tem. Então, todas as permissões que tem no sistema, certo? Se tu usar o segundo botão, tu vai logar como sendo cliente. Ou seja, tu não vai mais ter todas as permissões, a não ser que tu tenha dado para esse cliente todas as permissões. Então, por aqui, nesse segundo botão, tu vai passar pelo filtro das permissões que tu deu para esse cliente. Vamos fazer isso então. Perfeito, então essa é a tela que o cliente vai visualizar quando ele fizer login no sistema. Bem na parte inferior, a primeira coisa que tu precisa saber é que tu consegue filtrar os veículos que estão nessa tela como sendo todos os veículos, só os que estão desligados ou só os que estão ligados. Mas por agora vamos voltar lá para todos aqui. No canto superior esquerdo, a primeira coisa que tu enxerga é o modo de visualização. Ele pode ser ou mapa ou tabela. Nesse caso ele está como mapa, mas se eu mudar para tabela, eu consigo visualizar a tabela com todos os veículos aqui. São simplesmente modos de visualização diferentes. Voltando lá então para a visualização de mapa. Logo aqui a gente tem o horário do servidor. Então esse é exatamente o momento, o horário que o servidor considera que é o horário atual. Isso vai fazer diferença para te comparar em relação à comunicação dos aparelhos. Bem, para a direita a gente tem dois botões, o de informativos e o de notificações. Tu, como sendo administrador, consegue dar notificações e consegue dar informativos para os seus clientes em relação a coisas, a atualizações que ocorrem em relação à tua empresa. Esse primeiro gráfico que a gente vê aqui mostra a relação entre os veículos ligados e desligados. Então, exatamente agora a gente tem 3 veículos ligados e 2 veículos desligados, de 5 ao todo no grid. Nenhum deles está com alertas aqui e 4 deles estão desatualizados, ou seja, um dos veículos está atualizado agora. Se a gente clicar em cima de algum desses parâmetros aqui, a gente consegue visualizar um relatório rápido dos veículos em relação a esse parâmetro. Então, nesse caso, a gente consegue visualizar os veículos que estão ligados, o mesmo serve para os desligados, para os alertas e para os desatualizados também. Vamos fechar aqui então. Esses dois números que aparecem logo à esquerda da barra de pesquisa, a gente consegue visualizar os veículos que estão mostrando no grid, que estão sendo mostrados no grid, e à direita os veículos que estão vinculados a esse usuário. Lembrando que veículos que nunca comunicaram com o sistema, eles não vão aparecer no grid, e por exemplo, se um deles ainda não tivesse comunicado com o sistema, ele teria 4 de 5 aqui. Logo à direita então a gente tem justamente o campo de pesquisa, onde tu consegue colocar qualquer uma das informações que tu consegue visualizar aqui no grid, para ele filtrar em relação a todos os outros veículos. Logo depois a gente tem o botão de engrenagem, onde a gente consegue visualizar as ferramentas para imprimir algumas informações da grid, para alterar o modo de visualização dessa grid, e em configurações da grid você tem algumas personalizações de cores do ícone de veículo para algumas situações e configurações de quantidade e tempo. E se a gente vier logo aqui, a gente consegue visualizar essas informações aqui. Perfeito. Logo do lado a gente tem o temporizador. Esse é o temporizador que o grid precisa para ele se manter atualizado. Então, daqui 3 minutos e 29 segundos ele vai atualizar para ter certeza que as informações que a gente vê aqui são as mais atualizadas possíveis. Se a gente clicar aqui, então a gente consegue manualmente atualizar essas informações e o temporizador reseta para os 5 minutos iniciais. O último botão que a gente tem aqui é para visualizar todos os veículos no mapa. Então ele dá um zoom out até conseguir visualizar todos os veículos em um mapa só. Aqui no botão de ações é onde a gente consegue executar ações em relação a esse veículo. Uma das principais funções aqui é a função de âncora. A âncora é ativada ou desativada exatamente nesse local e ela serve para gerar o alerta desde que as configurações de alertas estejam ativadas. Em configurar, é possível colocar valores de odômetro, orímetro e entradas e saídas. Logo à direita em comandos é onde a gente consegue enviar comandos, os que estão liberados para esse usuário. Com os botões de rotas, motoristas, GMT e imagem do bem é onde a gente consegue vincular ou alterar esses dados em relação ao veículo. Em alertas aqui à direita é onde a gente consegue visualizar os alertas que foram gerados para esse veículo. Mais para baixo em alerta de configuração é onde a gente consegue configurar um alerta de movimentação
em relação a esse veículo, ou seja, caso o veículo se movimente de X hora até X hora, a gente consegue montar um calendário específico para ele gerar um alerta caso a movimentação ocorra durante esses horários. Naturalmente, no botão de relatórios é onde a gente consegue visualizar todos os relatórios possíveis do sistema. E aqui a gente vai ter várias possibilidades de relatórios em relação a esse veículo. Esse mesmo botão pode ser acessado logo à esquerda na parte de relatórios. Voltando então aqui para o grid, logo embaixo do botão de ações a gente tem o botão de relatório, é onde a gente consegue visualizar um relatório rápido em relação a esse veículo. Sobre as informações que aparecem aqui direto no veículo, as mais importantes para eu citar aqui são a Date GSM e a Date GPS. A Date GSM é a última comunicação GSM que esse veículo fez com o sistema. Exatamente o mesmo serve para a Date GPS com a comunicação GPS. Se a gente mudar para o modo tabela, a gente consegue ver algumas informações que a gente não conseguia ver no modo mapa. As informações de bateria, odômetro e orímetro de cada veículo não costumam ficar disponível no modo mapa. Se a gente voltar aqui então para o modo mapa, a gente tem algumas ferramentas em relação a esse mapa. Logo à esquerda a gente consegue selecionar os tipos de mapa, sendo eles normal, light, dark, satélite e tráfego. Vamos trocar para o satélite aqui para eu demonstrar exatamente o que eu quero dizer. A partir de agora, esse mapa passa a ser uma imagem de satélite. É também possível visualizar as informações desse veículo no Google Maps e também no Street View. Bem à esquerda é onde a gente consegue visualizar as informações de módulos, e aqui é onde tu consegue visualizar as principais permissões que tu deu para esse cliente. Se a gente acessar então os motoristas, a gente consegue visualizar e gerenciar os motoristas que estão cadastrados para esse usuário. Aqui na área de editar o motorista, a gente consegue visualizar onde a gente completa o iButton para conseguir vincular esse iButton a esse motorista. Se a gente voltar lá para o gerenciador de motoristas, a gente consegue visualizar que, na verdade, a maioria das outras opções segue o padrão do sistema. Então, logo no canto superior direito, a gente consegue criar um novo motorista e a gente também consegue deletar logo aqui à direita. Também é possível trocar o status de ativo para inativo dessa maneira. O segundo módulo que a gente consegue visualizar aqui é o módulo de locais. Essa listagem também segue o padrão do sistema. No canto superior direito a gente consegue criar um novo local. É possível ativar ou não cercas em relação a esse local. O terceiro módulo que a gente vê aqui é um módulo justamente de cercas. Logo à direita a gente consegue visualizar essa cerca, também editar e também deletar. Voltando lá então no módulo de cercas, a gente consegue editar essa cerca para eu mostrar exatamente como funciona o cadastro aqui para vocês. O mais importante daqui é a área tipo. Na área tipo a gente tem a possibilidade de entrada, saída e de bloqueio automático. O mais importante do cadastro da cerca é justamente o tipo dela. Cercas de entrada geram um alerta somente quando o veículo entra nessa cerca. Exatamente o mesmo serve para cercas de saída e também é possível enviar automaticamente um bloqueio para esse veículo caso ele entre e saia dessa cerca caso esse botão for ativado. Também é possível a gente configurar exatamente um alerta de velocidade para dentro dessa cerca e também é possível filtrar o bloqueio automático também por horário e não só por geograficamente estar dentro da cerca. A partir de agora eu estou assumindo que tu não vai ter dificuldades em vincular os veículos e logo à esquerda tu também não vai ter dificuldades em desenhar a cerca no mapa. O último módulo que eu tenho aqui é o de rotas. Se a gente criar uma nova rota, a gente tem algumas informações interessantes aqui no cadastro. Aqui dentro, o que pode ser um pouquinho confuso é adicionar os locais para essa rota. A gente pode selecionar na listagem de locais conforme a gente havia criado nessa área aqui, mas a gente também consegue dar uma latitude e longitude, então uma coordenada para adicionar esse local, e a gente também consegue colocar um endereço específico. A partir daí, então, é só clicar no botão de adicionar, que esse endereço, esse local já vai ter adicionado à rota. Logo depois de todos os endereços serem adicionados, é possível buscar uma rota específica entre eles. Vários outros módulos podem ser adicionados aos usuários conforme tu vai dando permissão para eles. Esses são serviços, fornecedores, manutenções e abastecimentos. Todos esses módulos são extremamente intuitivos de serem usados. Eles seguem exatamente o mesmo padrão do sistema e também o próprio nome sugere exatamente o que eles fazem. Mais dois outros grandes botões a gente tem aqui logo à esquerda, o botão de alertas e o botão de relatórios. Vamos começar com o botão de alertas então. Aqui é onde a gente consegue visualizar os alertas que os veículos geraram para o sistema ou que o próprio sistema gerou em relação a esses veículos. Logo aqui à esquerda a gente consegue visualizar os veículos que têm alertas. Se a gente selecionar algum desses veículos, a gente consegue visualizar os alertas que estão vinculados a esse veículo, ou seja, que ou o rastreador ou o sistema gerou em relação a esse veículo. Aqui também é onde tu consegue tratar esses alertas, ou seja, selecionando vários deles, é só vir no botão do canto superior direito e clicar em tratar selecionados.
O segundo grande botão que a gente tem aqui é o botão de relatórios. Se a gente acessar ele, então, a gente consegue visualizar os relatórios que estão disponíveis para esse veículo. Eles também passam pelo filtro de permissões de relatórios que foi dado para esse cliente. Os tipos de relatórios são vários, então eles merecem o seu próprio vídeo. Então por hoje é isso, gente. Lembrem de chamar o suporte do sistema conforme o ícone em verde aparecer aqui para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, também é possível nos chamar no WhatsApp. Então é isso, gente. Essa foi a tela do cliente. Até mais.